João capítulo 11. João capítulo 11, versículos 1 seguintes. Eu pediria que você permanecesse com a Bíblia aberta. Queremos fazer nessa tarde esse roteiro do mais espetacular milagre que Jesus fez em vida antes de começar o tríduo pascal. Aqui nós vamos ter um encontro com Jesus, humano, que é capaz de chorar por nós, e com o Senhor, com o ressuscitado, que é capaz de dar a vida. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Primeira coisa que nós queríamos meditar nessa tarde: onde estava Jesus quando Lázaro ficou doente? Onde estava Jesus? Se você ler os versículos anteriores ao no capítulo 10, você vai perceber que Jesus estava escondido. Olha aí na sua Bíblia, pouquinho para cima, versículo 39 do 10. Procuraram prender Jesus, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, foi lá para a Transjordânia, para o lugar onde João começou a batizar, e lá permaneceu. Jesus estava escondido na Transjordânia. Jesus fugiu porque eles queriam prendê-lo. E como é que Marta, Maria e Lázaro sabiam aonde Jesus estava? Esse é um segredo espetacular desse fabuloso milagre. Se você souber aonde encontrar Jesus, e se Jesus souber aonde encontrar-se com você, é o primeiro passo para o milagre. Nunca se esconda de Jesus, que Jesus também não se esconde dos seus amigos. Antes de ir para a Transjordânia, como Jesus estava em Jerusalém, ele passa por Betânia e avisa os seus amigos: procure ser amigo, amiga de Jesus, e ele sempre dirá a você onde encontrá-lo. E que oração linda Marta e Maria fazem ao comunicar a Jesus a doença de Lázaro: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Por que não usa a palavra doente? Enfermo é mais do que doente. Enfermo significa que não está firme, é o contrário de firmeza. Enfermo significa que a pessoa não está com o controle e o domínio sobre si mesma. Enfermo estamos todos nós. Alguns de nós aqui não estamos doentes. Doença é palavra que lembra dor.
Talvez você não esteja doente agora, você não esteja sentindo dor nenhuma, mas está enfermo. Segundo segredo do milagre, fala para Jesus: Senhor, aquele que tu amas. Vocês mulheres falam, aquela. Quem é essa aquela? Então fala: Senhor, o Léo, que tu amas, está enfermo. Fala com fé: Senhor, o Léo, que tu amas, está. Observem porque eu estou reforçando essa frase. Eu terminava a minha última pregação falando do grande segredo para o milagre. Qual é? A certeza do amor do Pai. Meus irmãos, nós perdemos essa certeza. Talvez essa seja a maior conquista do encardido: fazer com que a gente se enxergue com os olhos dele. E por isso não mais acreditamos que Deus nos ama. Perdemos o amor próprio, perdemos a dignidade, e por isso não temos a coragem de fazer essa oração. Mas eu queria que você fizesse nessa tarde também essa oração, por pessoas que talvez se encontrem aqui ou lá na sua casa. Recorde-se agora dos doentes, das doentes, dos enfermos, das enfermas de sua família. Pense agora naquele seu filho, filha, irmão, marido, mulher, namorado, que está na cama, que tem câncer, que é dependente químico, que é alcoólatra, que está na prostituição, que é paralítico, que é cego, que é surdo. Pense nessa pessoa agora. E fale para Jesus: Senhor, diga o nome da pessoa. Tão pouca gente assim. Senhor, fala o nome. Fala o nome, ele quer ouvir. Que tu amas, está enfermo. Que maravilha. Jesus fica sabendo, e tal como o mundo moderno ensina, na mesma hora Jesus veio resolver o problema? Não. Jesus, a essas palavras, versículo 4 disse: essa enfermidade não vai causar a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Meus irmãos, se a gente não conhecesse o resto dessa passagem, a gente ia achar que Jesus aqui estava dizendo que Lázaro não iria morrer. Na verdade, ele já estava morto. O que será que Jesus está dizendo aqui então nessa palavra? Que aquilo que humanamente parece impossível, para Deus não é impossível. Se eu olhar para essa pessoa, para essa doença, para esse problema, para essa situação, com os olhos de Deus. E isso eu estou cada dia mais convencido. Enquanto não olhamos para essas situações com os olhos de Deus, não tem como experienciar milagres. Recorde de tudo que nós falamos nesse acampamento desde sexta-feira. Milagre só acontece quando há o encontro de 100% da vontade, da busca humana com 100% da graça de Deus. Enquanto não olharmos para essa situação com os olhos de Deus, como é que Deus enxerga essa situação? Como é que Deus enxerga essa pessoa? Pense nessa pessoa que você não gosta, nessa pessoa que machucou você. Deus olha para essa pessoa com o mesmo amor que olha para você e olha para mim. Porque Deus não olha para as coisas, Deus olha através das coisas.
Quando nós olhamos para as coisas, nós só enxergamos aquilo que os nossos olhos veem. E aí é impossível o milagre, porque nós já sabemos, o milagre precisa ser enxergado com o coração. Enquanto não passarmos da cabeça para o coração, impossível o milagre. E esse vai ser um esforço grande. Eu preciso perguntar, não por que isso me aconteceu, mas para quê? O que que eu aprendi? O que que eu estou aprendendo? O que que eu já melhorei com essa doença? O que que eu já melhorei com essa dificuldade? Enquanto não tivermos essa coragem, meus irmãos, nós vamos ficando patinando e não vamos para frente. Jesus está dizendo, há uma finalidade, e a finalidade é a glória de Deus. Significa o seguinte: nosso Deus é poderoso o suficiente para transformar qualquer desgraça em graça. E você precisa tomar posse dessa verdade, senão não tem milagre na sua vida. Nosso Deus é maior do que todo e qualquer problema. A finalidade é a glória dele. Versículo 5: Jesus amava Marta, Maria e sua irmã e seu irmão Lázaro. Mas, observe essa frase, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou ainda 2 dias no mesmo lugar. Meu Deus do céu, que insenso! Isso é gostar? Como é que eu vou falar que essa pessoa gosta de mim na hora que eu mais estava precisando? Eu estou precisando dele agora. Mandamos avisar, arrumamos um rapaz, pagamos um rapaz para pegar o cavalo. Tinha que ser um rapaz de confiança, para ir lá na Transjordânia, achar o esconderijo. Avisamos, e qual foi a resposta de Jesus? Estou nem aí, estou nem aí. Ainda fica 2 dias, fazendo o que lá? Nada. Ele estava escondido lá, não estava nem fazendo milagre lá, não estava nem pregando o evangelho lá. Por que que Jesus não veio nessa hora? Por que que Jesus também não veio nessa hora? Não precisa vir mais. E Marta e Maria pensaram nisso. Elas ficaram muito sentidas. Inclusive comentaram uma com a outra. Não aparece aqui no evangelho ainda, mas você vai ver. Falaram, com feito destar. Ele ficou sabendo. Sabia que caso de Lalá era gravíssimo. É que intimamente chamava ele Lalá. Alguns chamavam ele de tio Lala, por causa do jeito dele rezar. Não veio. Sabia que ele era leproso. Isso é gostar? Imagina então se não gostasse. Elas comentaram. Se ele tivesse aqui. Marta deve ter falado para Maria. Garanto que se ele tivesse aqui, lá não tinha ido. Falei, é verdade. Tão novo, tão forte. Leproso, escangaiado, estava que não aguentava mais. Mas na hora que morre, né? Morre com 100 anos. Fala, meu Deus, forte ainda. Jesus não foi. Segredo importante para o milagre: o milagre não acontece na nossa hora, porque a nossa hora é sempre a hora da precipitação.
porque a nossa hora é a hora que as coisas ainda estão verdes, porque nós não sabemos saborear o tempo de Deus. A dor, a doença, o sofrimento precisam ser saboreados. E o que significa saboreados? Diante de uma doença, diante de uma enfermidade, eu preciso perguntar: o que é que levou-me a essa situação? Eu não preciso e não devo querer descobrir culpados. Vê se essa mãe acha essa criança, já achou? Eu não preciso querer achar culpados, mas eu tenho que me perguntar: por que isso? Esse porquê, se isolar nele, só o demônio ajuda a responder. Então eu preciso achar uma finalidade. O que eu preciso mudar na minha vida? O que essa doença, o que esse sofrimento? Quanta gente já foi mandada embora de 10 empregos, e aí fica lá no boteco reclamando: ah, como eu sou infeliz, eu sempre fui injustiçado, ninguém gosta do meu serviço. Sabe por que eu não gosto do seu serviço? Ora, porque você não trabalha direito, porque você é preguiçoso. Então começa a se perguntar: o que eu tenho que fazer? Ah, padre, eu sou doente já faz 20 anos. Primeiro foi a perna, depois foi a outra, e subiu, me atacou as varizes. Veio a hemorroida, sofri com a hemorroida. Depois tacou um problema aqui na coluna, uma dor nos quartos. Me deu uma dor do lado. Dor do lado é bom, é do lado, ruim é for na gente. Aí veio a coluna, o médico falou que é um problema. Nem nos Estados Unidos não tem remédio para esse problema meu. Problema muito sério. O médico não sabe nem o nome dessa doença. É muito. Aí falou para mim que não desejo isso para ninguém. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo, eu não desejo. Aí me tacou, subiu para a cabeça, desceu, pegou esse lado da orelha. O que você precisa mudar então? Para quê? O que você já aprendeu com essa doença, esses 20 anos, esses 30 anos? Você se tornou uma pessoa melhor? Você se tornou mais humano? Você se tornou mais delicado? Você se tornou mais compreensivo? Você se tornou uma pessoa mais agradável? Não. Sinto muito em dizer, a sua doença vai piorar muito ainda. Não tem outro jeito. Jesus não vem na hora, porque nós precisamos entrar no tempo de Deus, na hora de Deus. E diga você, sem a fé carismática ninguém descobre a hora de Deus. Por que eu reservei o miolo do livro Experienciar Milagres para os carismas, que nós vamos trabalhar, se Deus quiser, no acampamento de Pentecostes mais uma vez? Porque nós precisamos, Padre Jonas tem falado isso em todos os lugares, nós precisamos reviver a força, o fulgor do novo Pentecostes. Nós precisamos de estar abertos aos carismas do Espírito. Nós precisamos do dom da profecia, do dom da sabedoria, do dom da ciência, de palavras de ciência, de palavras de profecia, que joguem uma comunidade, que levante uma pessoa, que levanta uma família. Mas do jeito que nós estamos buscando as coisas de Deus, nós estamos atrás de um Deus mágico. Milagre não tem nada a ver com mágica. Mágica é coisa falsa. Jesus não veio na hora, e Ele amava, e amava muito. E por que não veio na hora? Para dar tempo de Marta, Maria e principalmente aquele povo todo que faz. Jesus sabia muito bem, se ele chegasse na hora, ele não ia nem chegar perto de Marta e de Maria, porque o povo adora desgraça, adora velório, lota para ver.
Tem gente que vai só para ficar vendo a reação. E aí? Já chegou o de São Paulo? Ai, imagina a hora que chegar, é mesmo, né? Nossa Senhora. E fica, cada um que entra na porta, ele olha para ver. Ele quer ver a reação. Não é assim? Coitado. Aí cada um que chega fala, já está parando de chorar. Que coisa, né? E aí uma coisa interessante. Todo mundo que já perdeu um parente, mesmo que faz uns 600 anos, nessa hora se torna especialista, expert, consolador dos aflitos. Aí chega, passa a mão e você fala, eu sei o que você está sentindo, eu também passei por isso, foi. Eu perdi mamãe também, eu perdi meu pai. Não é assim? Por isso que Jesus não foi, falou, eu aguentar aqueles urubu que vai lá, eu não. Deixa primeiro os curiosos. Quando karmar, eu vou. Por isso que Jesus não chegou na casa de muitos ainda, porque não karmaram até hoje. Dá uma acalmada. Jesus vai, aí não tem pressa. Depois disse Jesus aos discípulos, voltemos para a Judeia. Pule a página, depois em casa você lê os entremeios. Versículo 17. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido? Não, que Lázaro estava no... Olha bem, já fazia 5, 6 dias que ele tinha morrido. 4 que ele estava no sepulcro. Enterra na hora, leva um dia. Morreu num dia, no outro enterrou. Jesus chegou, já fazia 4 dias. Betânia ficava mais ou menos 15 estádios, versículo 17, de Jerusalém, 3 quilômetros. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, quer dizer, nem deu de escutar direito. Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus, olha o discurso decorado: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus quis xingá-la, mas ele era muito delicado para xingar uma pessoa numa hora tão dilurida que nem aquela. É para isso que você quer Jesus na sua vida? Oh, Marta, eu não saí da sua casa, Marta. Quantas vezes eu estive aqui, Marta? É para isso que você quer Deus? É para isso que você quer uma religião? Para evitar que você passe por aquilo que pode tornar você ser uma pessoa verdadeiramente mais humana? Não, Marta. Prepara o seu coração para o milagre. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus. E isso ele diz para mim e para você agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Meu irmão, minha irmã, a grande maioria de nós teremos que ter muita honestidade para responder essa pergunta. E a nossa resposta será: não cremos. Ou cremos? Não cremos. Nós cremos, quem sabe, com a inteligência. Está na hora de crermos com o coração. O milagre exige essa passagem dessa fé intelectualizada para uma fé carismática, uma fé expectante.
uma fé que brota de uma adesão a um projeto, uma fé que me envolva, uma fé que me faça lançar todo o meu ser, lançar-me inteira em Deus, uma fé que me ponha em movimento, uma fé que me faça fazer aquilo que os amigos do paralítico fizeram, uma fé que me faça abrir caminhos, não desistir, levantar, correr de novo, ir atrás. Nós precisamos, e eu queria pedir a você que a gente rezasse nesse sentido hoje, que a nossa fé descesse da cabeça para o nosso coração. Nós precisamos de crer com o coração, de crer com as nossas emoções, de chegar a uma experiência emocional. É isso que esse evangelho nos mostra. Jesus se envolve emocionalmente com Maria e com Marta. Jesus não é alguém que está lá de longe. Se eu não deixo Jesus entrar nas minhas emoções, Jesus não tem como realizar os milagres que Ele quer fazer na minha vida. Marta estava na teoria ainda. Marta estava num discurso, o discurso dos derrotados, aquilo que todo mundo fala, a mesma coisa sempre em todas as ocasiões. A mesma coisa, vai no aniversário, todo mundo fala parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida, que essa data se reproduza por muitos e muitos anos. Fala alguma coisa diferente. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Quase que Jesus falou isso para ela. Então deixa agora essa fé da cabeça descer para o coração. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí, te chama. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Os judeus que estavam com ela na casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se-lhe aos pés e disse: o quê? O que ela falou? Olha lá em cima, o que Marta falou? Mesma coisa: Senhor, se estivesse estado aqui, versículo 21, versículo 32, mesma coisa: Senhor, se estivesse estado aqui, vírgula, meu irmão não teria morrido. As duas estavam com um discurso tão decorado que não tiveram nem a coragem de falar nosso irmão. Cada uma treinou, decorou, igual o filho pródigo que tentou fazer hoje também. Elas não foram até Jesus para encontrar-se com Ele, foram para reclamar da ausência dEle. Ao vê-la chorar assim, Jesus nem respondeu. Como também todos os judeus que acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E sob o impulso de profunda emoção. Que coisa, gente. Você já pensou nisso, que Jesus também está triste com a sua tristeza? Que Jesus está angustiado com a sua enfermidade? Enquanto a gente não se convencer disso, de que Deus não quer a nossa doença, que Deus não precisa da nossa doença para tirar nenhum bem dela. Ele pode fazer isso, Ele pode transformar a doença, sofrimento e até morte num caminho de vida, mas Ele não precisa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos pedir essa graça ao Senhor de nos convencermos com a cabeça e depois com o coração, de que essa coisa que está provocando dor em você provoca dor em Deus, de que Jesus se comove, e se comove a ponto de chorar, como vai dizer o versículo 35. E por isso Jesus faz uma pergunta, à primeira vista parece imbecil: onde o pusestes? Ora, Senhor, faz favor, o Senhor chega aqui 4 dias depois, nós mandamos avisar o Senhor nem fé deu.
Não veio. E agora pergunta: onde nós pusemos? Onde você queria que nós pusesse ele? Deixasse pendurado no guarda-roupa? Pusesse no freezer? Mas Jesus não estava perguntando isso. Essa pergunta Jesus está fazendo para mim e para você. Onde você colocou aqueles e aquelas que morreram na sua vida? Esse amigo para mim morreu. E aonde você enterrou ele? Na cachaça? Na droga? Ou no ouvido da vizinha? Onde você pôs? Leve-o para Jesus. Ou leve Jesus até ele. Veja, de manhã o milagre que nós meditamos: levaram o paralítico até Jesus. Em quantos eram? 4. Agora, 4 dias depois, levaram Jesus até o paralítico, o morto, o enterrado. Percebe? Onde o pusesse? Jesus quer dizer: eu quero ver, mostra para mim. Ele não está perguntando por curiosidade. Jesus está chorando. Olha o versículo 35, ele pôs-se a chorar. Observaram os judeus: vede como ele o amava. Jesus hoje olha para mim e para você também. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Será que Jesus, que é tão bom, não podia impedir que eu ficasse doente? Será que Jesus, que é tão bom, não podia impedir que o meu marido, logo agora que a gente precisava tanto, perdesse o emprego? Será que Jesus, que é tão bom, não podia impedir o meu filho? Eu pedi tanto para Deus cuidar do meu filho, por que ele deixou meu filho ir para a droga? Nós estamos no argumento dos judeus. Jesus estava ali chorando. Ô meu irmão, minha irmã, você tem liberdade. Deus nos deu a liberdade. Deus nos respeita, Ele sabe quem nós somos. Ele não pode impedir aquilo que humanamente você construir para acontecer na sua vida, senão Ele deixa de ser Deus, e Deus não pode deixar de ser Deus. É preciso sair desses falsos argumentos. O Evangelho de São João, nesse capítulo 11, está nos dizendo: para que você possa experimentar um milagre dessa envergadura na sua vida, você precisa mudar os seus conceitos, você precisa sair dos discursos prontos e acabados, tanto dos judeus, como de Marta, como de Maria. Precisa ainda sair do tempo humano, da hora humana, da pressa humana. Precisa deixar amadurecer a graça de Deus e fazê-la crescer para frutificar na sua vida. O que cresce rápido nós sabemos que não presta. Tomado novamente de profunda emoção, 3 vezes fala nessa emoção de Jesus. Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Que ordem absurda! Quantos dias fazia que ele estava morto? 4 dias. Perdão, sepultado 4 dias. Estava morto há 5, 6 dias. Imagine uma pessoa com lepra, sepultada há 5, 6 dias morta. O tanto que fedia. E Jesus dá essa ordem absurda: tire a pedra. O que será que significa tirar a pedra? Tirar a pedra significa aquelas construções que nós fizemos em torno do nosso coração. A doença, o sofrimento, as decepções que você teve, que eu tenho, foi transformando o nosso coração num coração de pedra. O coração de pedra, ele perde a sensibilidade. Ele perde a sensibilidade para as coisas de Deus.
E por isso ele não percebe mais a ação de Deus, e por isso impede Deus de agir em sua vida. Tirai a pedra. Essa ordem que Jesus está dando agora para você. Se você ainda não experienciou milagre nesse acampamento e quer experienciá-lo e precisa experienciá-lo, há algo que você precisa fazer. Porque Jesus falou tirar a pedra, tirai a pedra? Parece uma contradição. Jesus havia pregado que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda podia dizer para essa montanha: sai daqui e vai para lá. A fé remove montanhas. Mas será que Jesus não tinha fé suficiente para arrancar uma pedra? Não é contraditório? Entra na lógica humana e o milagre não entra no seu coração. Eles podiam dizer a ele: mas quem que é o Senhor? O Senhor não falou que a fé remove montanhas? Por que que o Senhor então não vai agora mandando a pedra sair? Atenção todos, por favor, concentre-se comigo. Nós vamos agora pedir ao Pai que manda um raio do céu que espatife aquela pedra lá. Ou Jesus podia ainda fazer uma coisa plástica mais bonita. E a pedra começa a levantar. E o povo... Podia? Nós queríamos isso. Nós queremos espetáculo. Nós queremos coisas estrondosas, porque aí eu ia contar para todo mundo. Se eu contar, você não acredita, então não conta. O homem chegou lá. Ele parou em frente do túmulo. Ele foi esticando a mão na direção da pedra. Mas era uma pedra que não cabia numa jamanta. Que na hora exagera sempre um pouquinho, né? Pois ele assim, ó, com um dedinho de nada, e só foi fazendo assim, ó. A pedra foi falando: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Nós pensamos que milagre é isso. Jesus falou: tirai a... Quem que teve que tirar a pedra? Quem estava lá perto, olha. Os azarados que foram lá, viu? O que adianta a pessoa ser curiosa? Foi lá para ver se orar aí, ó. Tira a pedra aí. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Quer dizer, não sai daí nem para tomar café, nada de que. E ainda São João pôs 3 pontinhos. Ela deve ter falado mal um monte de coisa assim: ah, Senhor, depois o senhor sabe que tinha aquele pobre, já estava fedendo mesmo, senhor. Nossa, a gente não aguentava, assim. Puseram até assim um pratinho, falar que põe, se pôr sal, se pôr, pingar um pouco de limão, a pessoa para de feder. Mas, nós até pusemos a urna em cima dele, deixamos só que a janelinha assim, abafadinha para a gente ver, ficar olhando ali. Enchemos de flor para ver. Nunca em vida tinha havido flor. Tem 3 pontinhos aí. Ela falou. Jesus olhou: querida. Quando Jesus pensa querida, ele quer falar anta. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram plural, foi um monte de gente. Vírgula, pois, vírgula, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas fala assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois destas palavras, exclamou em alta voz. Essa cena eu acho espetacular. Jesus chega na beira do túmulo. Lázaro! 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 Tá morto mesmo, não responde. Vocês imaginam o que os judeus de longe começaram a falar? Falou: coitado, né? Variou de vez. Está lá conversando com o defunto. Por que você foi?
Leva eu também com você. Tanto que eu queria fazer. Lembra que nós tínhamos feito plano? Nós tínhamos viajado. Por que você foi? Vai não. Eles falaram, coitado de Jesus, está variando. Deu problema nele. É o sol também muito forte, né? Ele gostava demais da conta do Lázaro, ele não saía daí, ué. Ele lá era colega. O que será que aquele povo estava comentando quando Jesus estava falando com aquele defunto? Mas Jesus não tem medo de falar. E sabe o que Jesus quer dizer hoje? Léo, vem para fora. Fala o seu nome. Vem para fora, sai desse buraco que você se meteu, sai dessa depressão, sai dessa angústia, sai dessas mágoas, chega dessas histórias, de ficar remoendo histórias, remoendo. Tome posse do milagre para que o milagre aconteça na sua vida. Lázaro, vem para fora, vem para a vida. E que coisa espetacular. Mesmo inteirinho amarrado, o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas. Se fosse só o pé, a mão ele podia puxar. Se fosse só a mão, o pé dava um jeito. Mas ele tinha tudo amarrado. Gente, a situação de Lázaro, ele está morto, enterrado, já fazia 4 dias, está fedendo, todo amarrado, a mão e o pé amarrado de Jesus, e ainda com o rosto coberto. Com a cara tampada, como é que ele sabe onde é para sair? A situação do Lázaro é difícil. Perna amarrada, braço amarrado, cara coberta, morto, fedendo. Como é que veio? Sei lá. Veio no prumo da voz. Lázaro, vem para fora. Aquilo parecia uma minhoca que vai estar. Aí você imagina aquele povo que a hora que saiu. Aí Jesus. Aí Jesus ainda não terminou o milagre. Desligai-o, deixai-o ir. Observe uma coisa espetacular nesse milagre. Jesus fez única e exclusivamente a parte de Deus, no tempo de Deus. A parte humana Jesus fez. Jesus não impediu que Lázaro morresse. Ele não interfere nessa lei natural da vida. Ele deu essa lei. Se você não cuida desse corpo, Deus não vai cuidar. Ele vai ficar muito triste, mas não vai cuidar. Ele não chega na hora que você quer. Porque tantas e tantas vezes a hora que a gente quer é a hora do egoísmo. E enquanto tiver egoísmo não é a hora do milagre. Ele não chega e vai direto para o túmulo, ele vai primeiro falar com as irmãs. Ele vai colocar na mão delas o milagre. Ele vai precisar primeiro tirar aquilo que estava na cabeça delas, aqueles pensamentos estragados. Meu irmão, minha irmã, deixa Jesus eliminar da sua cabeça esses pensamentos estragados, essas ideias erradas.
Peça Jesus, daqui a pouquinho Ele vai estar aqui conosco. Peça, Senhor Jesus, hoje tira da minha cabeça esses maus pensamentos. Eu quero renunciar a esses maus pensamentos, esses pensamentos que eu estou condicionado aos pensamentos do mundo. Jesus vem primeiro, ainda. Ele não vai nas duas ao mesmo tempo, Ele vem individualmente. Primeiro Ele vai com Marta, depois Ele vai com Maria. E primeiro Ele vai com Marta, exatamente porque Marta era a mais agitada. Lucas capítulo 10, Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa. Depois vem Maria, vem com o mesmo discurso, a mesma história. Ela precisa limpar o coração dela. Jesus se comove 3 vezes, o texto fala, e nós sabemos que o número 3 é fundamental na palavra. Jesus se comove. Você precisa saber que Jesus está do seu lado. Ele sente essa dor de modo humano. O milagre não pode contrariar a lei de Deus e nem a lei humana. O milagre é o encontro do humano com o divino. Depois Jesus pergunta: o que você fez? Aonde está? E ele vai lá. Depois ele manda tirar a pedra e ainda manda desamarrar o morto. A única coisa que ele fez: Lázaro, vem para fora. E a única coisa que precisa para fazer esse grande milagre na sua vida hoje é você ouvir lá do fundo do túmulo aonde você está escondido. Quantos de nós aqui estamos com as pernas amarradas? Quantos de nós estamos com as mãos amarradas ou vamos nos amarrando numa porção de coisa? E quantos de nós também estamos com a cara tapada? Nós não enxergamos. Atolamos na cova que nós mesmos abrimos, construímos uma pedra imensa, encobrindo a nossa cabeça, e ali dentro, mofando. Quantos de nós estamos mofando? Porque não temos a coragem de dar esse passo na fé. E esse passo na fé é única e exclusivamente falar para Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E a hora que Jesus chegar, talvez hoje você já tenha pensado assim: para mim já passou da hora, agora não adianta mais, agora eu já estou doente, agora eu já perdi fulano, agora eu já perdi ciclano, agora eu já perdi a saúde, agora eu já perdi o dinheiro, agora eu já perdi a força da juventude, eu já estou velho, eu já estou velha. Não, meu irmão, não, minha irmã, essa é a hora do milagre para a sua vida. A hora do milagre não é a hora que a gente acha que deve acontecer o milagre. A hora do milagre é a hora que Jesus chega. E Jesus está chegando. Ele, no seu corpo, sangue, alma e divindade. E mais uma vez Ele quer vir aqui para olhar no coração de cada um, fisicamente presente aqui, ou em tantos lugares desse mundo. Jesus quer ter um encontro íntimo, pessoal com você agora. Tire a pedra do seu coração. Mostre-lhe as amarras dos seus pés, as prisões das falsas doutrinas, das mágoas, dos ressentimentos. Mostre-lhe os braços amarrados, que não tem coragem de abraçar, de ir ao encontro do outro. Mostre-lhe o rosto fechado, tapado, e tenha coragem de dizer: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Sim, Senhor, eu estou enfermo. Pode dizer assim para Ele, se for verdade: Senhor, eu estou enfermo. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu esperei essa hora, o tanto que eu esperei esse instante, o tanto que eu esperei esse momento, o tanto que eu estou necessitado, Senhor. Senhor, eu quero lhe preparar meu coração agora para acolhê-lo, Senhor, para pedir: vem, Senhor Jesus.
para suplicar. Vem, Senhor Jesus. Senhor, eu já estou mergulhado há tanto tempo nesse vício, nesse pecado, nessa angústia. Vem, Senhor Jesus. Traga o seu coração as ideias estragadas, ultrapassadas, encardidas. Faça com que essas ideias hoje sejam lançadas aos pés de Jesus, e dos pés de Jesus venha o seu coração, e do coração aonde se encontra esse amor, essa ternura e essa misericórdia. Senhor, feito Lázaro, feito Marta, feito Maria, eu queria que o meu coração hoje fosse uma Betânia para o Senhor. Eu queria que o meu coração hoje fosse uma Betânia para acolhê-lo, Senhor. Eu preciso, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe por que eu fiz esses esforço, esse sacrifício tão grande de vir a esse acampamento. O Senhor sabe o quanto eu estou precisando urgentemente desse milagre. CançãoNovaPlay.com. Assine já!